É que eu vou gravar só a tela, tá? Mas aí, tipo, vai aparecer as vozes de vocês. Mas como vocês não Não, estão aparecendo também, não vai aparecer. a voz não aparece? Não, a voz aparece. Mas aí Ah, não aparece os rostos de vocês. Que vocês também não é estão só no. aparecendo. Beleza. Então tá, turma, vamos lá. Vamos começar, que a gente já tá 3 minutos atrasado. E a gente quer sextar, né? Sextar em casa. Bem Não, que quietinho. isso? Não vão sair, pelo amor de Deus. Então tá, vamos lá. Vitor, você fez a pesquisa de ontem sobre o diagrama de blocos? Eu não, achei que o diagrama de blocos tinha o Ishikawa, as paradas lá dos 6 M's, mas eu não pesquisei não, achei que isso era isso. Não, Vitor, hoje era para pelo menos pesquisar o que que era. Pô, professora, foi mal que ontem nem deu tempo, né? Hoje Vamos também lá, não. Pierre, você fez a pesquisa? PR fez, PR é menino 10. Oi? E Fez a Não fez, pesquisa? professora. Não. Gente, mas o que que tá acontecendo? E Pierre. Tempo, professora, não tinha tempo. Mas, gente do céu. Mas tá bom. O Mas Alan eu não vou cobrar porque ele não estava na aula de ontem. É, professor, eu tive um imprevisto aqui com o meu celular, mas já tá recuperado, graças a Deus. Ainda bem. Isso aí. Então tá, hoje a gente vai ver o que que é o diagrama de blocos. Eu tinha deixado aqui uma pergunta, né? Mas deixa eu fechar aqui. Sobre. Ah, não abriu errado. Sobre o que que é o diagrama de blocos, mas vou ter que passar essa pergunta. Então vamos ver o que que é, né? Eu vou explicar para vocês o que que é esse diagrama de blocos. Ontem até a gente viu um exemplo, mas um exemplo bem basiquinho, que é quando a gente tem uma entrada, um sistema e uma saída, que é aquele quadradinho. Então aquele quadradinho é o nosso diagrama de bloco. Então o nosso diagrama de bloco é uma representação gráfica que a gente tem daquele processo ou daquele sistema, processo ou sistema. E a gente tem essas figuras geométricas, que no caso são os retângulos, onde, ou os quadrados, depende, e aí ele vai ter as ligações, que vão ser as entradas, as saídas, os sensores, os nossos atuadores. Então, é isso que é um diagrama de bloco. Uma representação gráfica que a gente tem com as figuras geométricas, que a gente tem entradas, saídas, e esse diagrama ele tem que seguir uma sequência lógica. Porque assim como um diagrama elétrico, um diagrama pneumático, com esse diagrama de blocos a gente consegue determinar o nosso controlador, como que ele vai funcionar e como a nossa planta vai funcionar. Espera aí, gente, só um minutinho. Espera aí, gente, que a família esqueceu que tinha aula hoje. Vamos voltar. Então, a gente tem esse diagrama, que são essa representação. E ele tem que seguir uma lógica correta, assim como qualquer tipo de diagrama. Porque quando a gente fizer o nosso controlador, a gente for analisar a nossa planta, ela tem que estar no. Para a gente fazer a análise correta, a gente tem que ter esse nosso diagrama na sequência correta. Então, como eu falei para vocês, ele tem essa relação entre entradas e saídas, e essa relação a gente vai começar a ver a partir da semana que vem, que ela chama função de transferência. Alguém já viu sobre função de transferência? Lembra mais ou menos? Já viu às vezes na escola? Não sei. eu não. Eu também não, Ouviu professor. falar? Não. Mas tranquilo, a gente vai aprender. É bem legal. É conta, né? Conta é legal. Verdade. Ixi. Eita. Então, quando a gente tem esse diagrama de blocos, o objetivo dele é para a gente analisar e fazer o melhor projeto do nosso sistema. Então, a gente vai ter as fórmulas para a gente conseguir tanto tirar aquelas perturbações que a gente viu na aula passada, para a gente tirar o erro desse nosso circuito. Então, por isso que a gente usa o diagrama de blocos, que a gente vê as entradas e consegue trabalhar ali o controlador e as informações que a gente tem antes de chegar na nossa saída.
Um exemplo de um diagrama de bloco que a gente vê muito é a gente tem o nosso número de referência, aí nós temos o nosso controlador, que pode ser alguma placa, um CLP, o nosso atuador, que pode ser um motor, por exemplo, o nosso processo, que é o que está acontecendo ali nessa nossa planta. Então, tanto o atuador quanto o nosso processo, que é tudo que vai acontecer, eles podem ser chamados como a planta. Então, esses dois blocos aqui, eles podem ser resumidos como um só, que é a planta. Nós temos a nossa saída e o sensor que faz a leitura dessa nossa saída, ele joga de novo essa informação para o nosso controlador. Então, esse aqui é um exemplo de um diagrama de bloco. Um dos mais simples que a gente tem, que a gente encontra, é esse aqui. A gente tem ali a nossa referência, o nosso sensor vai estar comparando, então aqui seria o nosso set point, que é aquele valor de referência. O sensor vai estar comparando e o controlador vai receber e trabalhar essa informação. Ele trabalha essa informação fazendo alguma coisa com o atuador, esse nosso motor, alguma coisa assim. E aí a gente faz a modificação do nosso processo para a gente conseguir chegar na nossa referência correta. Parece tranquilo, não é? Sim. Um controlador que a gente vai estudar, assim, esse aqui eu coloquei para vocês só como exemplo, para vocês verem que o negócio é utilizado mesmo, para vocês tipo, reconhecerem a importância da gente estudar esse diagrama de blocos e da gente ver sobre controle. Então, nós temos um controlador que ele é muito utilizado, que é esse controlador PID, que é o proporcional integral derivativo. Mas aí não se preocupe que a gente vai estudar um por vez, tá? Esse aqui é para vocês tipo, entenderem que esse conteúdo a gente utiliza na vida real. Então, esse controlador, por exemplo, ele diminui a nossa perturbação e diminui o nosso erro. Então, a gente consegue chegar no valor mais próximo do nosso set point. E esse controlador a gente consegue fazer com os nossos amplificadores operacionais. Vocês já estudaram amplificadores? Não. Não. Não? Tá. Então, vou colocar aqui revisão vamos falar de amplificadores na próxima aula. Então, com esse controlador, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uso desse controlador é, por exemplo, se você quer controlar a velocidade de um carro. Então, a gente tem as empresas, né, que fazem essa parte de controle de velocidade do carro, eles usam esse tipo de controlador. Então, ele é feito com amplificadores ou circuitos operacionais mesmo, e aí a gente consegue fazer as simulações e tudo mais para diminuir esse erro, para chegar no valor mais próximo daquele que o nosso usuário setou. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês um vídeo de como funciona esse nosso controlador. Então, esse nosso controlador, ele entra ali, ó, no nosso segundo, depois da nossa referência, ele entra no nosso primeiro bloquinho ali, ó. Espera aí que o YouTube travou-se. Estão vendo a página do YouTube? Não. Não? Não, professor. Assim. Agora foi? Agora sim. Então tá, aqui é um exemplo. Vou colocar esse vídeo para vocês. Esse é um exemplo do que a gente consegue fazer com esse controlador. Então a gente tem ali, ó, ele setou um valor e com esse nosso controlador PID, que é o que vocês vão aprender para fazer,
esse valor em azul, acho que quem está com o celular consegue ver, pode dar um zoom. Aí esse valor em azul é o valor que você quer chegar. E com o nosso controlador PID, a gente consegue diminuir essa diferença, né, que é o nosso erro, e chegar num valor bem próximo. Aqui, por exemplo, ele já está num valor bem próximo. Então, por isso que é um dos controladores mais utilizados para projeto. A gente consegue chegar naquele valor do set point mais real. Esse aqui já é um exemplo de... Até teve uns alunos que tinham feito, acho que foi ano passado, um controlador desse na prática. Era desse jeito mesmo. Que eles tinham feito para provar qual que é a diferença. Esse aqui é um que não tem. Então, a gente consegue ver como que é o funcionamento desse nosso controlador, que é o que vocês vão aprender. Mas aí vamos voltar para o diagrama de blocos. Bem interessante, né? Então, isso é utilizado para essa parte de carro, por exemplo, né? E para vários outros tipos de controle, porque a gente quer, quando a gente seta um valor, a gente quer chegar nesse valor mais próximo. A gente diminuir o valor do erro. Tá, Brica? Então, tá, vamos lá. Vamos ver agora, o nosso diagrama de blocos, ele é composto de algumas partes. Então, tá aparecendo? Tá, né? Tá. A primeira coisa que a gente tem são os sinais, que são os sinais de entrada e os sinais de saída. Então, você encontra essas setinhas, aí tem uma setinha entrando no bloco, que vai ser a entrada, e a nossa outra setinha que tem aqui ligada no final do nosso bloco vai ser a nossa saída. Então, esse nosso valor de entrada pode ser uma tensão, uma corrente, alguma coisa, uma pressão que a gente quer ter, e a nossa saída também vai ser algo parecido. O nosso sistema é o que fica aqui no bloquinho, que é a função que a gente vai descobrir, que é como que ele vai trabalhar. E aí, esse nosso sistema também pode ser a junção de tudo. Então, ele pode ser também a junção do controlador com o nosso atuador, com a nossa planta, e a gente tem um sistema como um todo. Ou se a gente já descobriu essa nossa função de transferência, aí vai ter só a nossa função de transferência, que é quando a gente chegar no cálculo. Nós temos a função somadora, que é quando a gente quer, às vezes, somar entradas ou somar saídas. Então, por exemplo, aqui, ó, nós somamos 3 entradas e um somatório, e aqui a nossa saída foi a soma dessas 3 entradas. Então, é quando eu encontrar essa bolinha, e aí tiver mais ou mais menos, então vai ser uma junção somadora. E o ponto de distribuição de sinais é, às vezes, a gente tem uma entrada e quer distribuir para 3 blocos diferentes, para 3 sistemas diferentes. Ou, ao contrário, a gente tem uma saída e quer distribuir essa saída para outros sistemas. E para alimentar outros sistemas. Então, esses são os componentes que a gente tem num diagrama de blocos. São esses 4 componentes. Os sinais de entrada e saída, o nosso sistema, a nossa junção somadora e o ponto de distribuição dos sinais. Um exemplo prático é se nós temos, por exemplo, um circuito RCL. Então, nós temos um resistor, um capacitor e um indutor. E nós queremos descobrir, a gente tem a entrada, vai ser uma tensão, a gente quer descobrir qual a nossa saída é a nossa tensão no nosso capacitor, e a gente quer trabalhar essa nossa tensão no capacitor. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, que nós conseguimos achar as funções. E aí vão ser essas funções de transferências que nós vamos determinar. E a gente consegue trabalhar tudo matematicamente o nosso sistema. Teorema de Laplace, vocês já viram? Pelo nome eu não sei falar, professor, mas se a senhora apresentar o teorema dele, é capaz de eu lembrar. Se não me engano, acho que vimos com o Guilherme, mas eu não posso confirmar o nome. Eu acho que a gente chegou a ver alguma coisinha disso aí, sim. Mas é igual você, eu tenho que me Com o ver pra Guilherme, recordar. né? Isso. Acho que a gente viu a introdução disso daí.
Tá, beleza. Uhum. Não, eu pergunto porque às vezes eu tenho que dar uma revisada, alguma coisa. Aí é importante eu saber se vocês já viram ou se não chegaram a ver nada. Mas eu mostro para vocês, tá? Então agora a gente vai aprender. Esse ali que eu mostrei para vocês, o RCL, é um que a gente vai depois trabalhar, tá? Para descobrir, vai ser um dos primeiros que a gente vai trabalhar. Porque é um circuito simples, né? A gente tem 3 componentes só e a gente vai fazer esse teorema para a gente chegar nessa nossa função. Só que antes da gente fazer isso, a gente tem que saber como a gente trabalha algebricamente o nosso diagrama de blocos. Que ele tem entradas e saídas e essas funções para somar. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como a gente trabalha esse diagrama de blocos. Nós temos essas bolinhas, são funções somatórias. Então, se, por exemplo, nós temos uma entrada A, uma entrada B, só que aqui ele vai ter negativo, então essa entrada ela vai subtrair da nossa entrada A, e nós temos uma entrada C que também está subtraindo. Então, o que a gente vai ter? A nossa saída Y vai ser o A positivo, menos o B, menos o C. Pode estar apresentada dessa forma o nosso diagrama de blocos, nessa parte da junção somatória, assim como a gente pode ter uma função somatória apenas dos negativos e outra do positivo. Ou uma função somatória que tenha 3. Então, o B negativo, o C negativo e o A positivo. Ah, eu vou mandar para vocês lá no... Esqueci de mandar no grupo. Que se alguém quiser abrir e ir acompanhando... Vocês querem abrir para acompanhar ou todo mundo pode acompanhar aqui? É que eu tô no celular, mas eu tô acompanhando. Eu posso acompanhar aí também, professor. Tá bom, então, esse aqui é o nosso... Gente, qualquer dúvida vocês me perguntam, tá? Tá bom. Para parar aí. Beleza. Perguntar, tá? E outra forma que a gente vai... A gente trabalha esses blocos algebricamente de várias formas. Então, a gente tem aqui, ó, 2 bloquinhos, que vai ser o G1 e o G2. Pode ser o nosso controlador, o nosso atuador. Então, esse G1 e G2 pode ser qualquer um daqueles que a gente viu anteriormente. O controlador ou o atuador, a nossa planta já direto, ou pode ser o meu sensor. Então, se eu tenho no meu bloco o meu G1 e o meu G2 e uma entrada A, e eu não tenho uma função somatória, esse A, que é essa entrada, ela vai multiplicar essas minhas duas funções, os meus 2 sistemas aqui, os 2 bloquinhos. E aí a minha saída Y vai ser o A vezes o G1 vezes o G2. Então, quando eu não tenho essa junção somatória, que é essa bolinha, eu vou multiplicar. Eu só tenho esses risquinhos que são as entradas e as saídas, eu vou multiplicar a minha entrada com essa minha função que eu tenho no meu bloquinho. Então, eu podia achar, ao contrário, G2 vezes G1 vezes o A, ou eu podia achar os dois juntos, que aí a gente pode juntar os dois, como não tem nada aqui no meio, fica G1 vezes G2 vezes A. Então, são 3 formas diferentes que eu consigo encontrar, mas que no final a minha saída Y vai ser igual. Podemos ir para o próximo? Pode. Sim. Outra parte que nós temos é esse aqui, ó. Quando a gente tem uma junção somatória, nós temos uma entrada A que ela está somando, uma entrada B que ela está subtraindo, e aqui a nossa função G1. Então, a nossa função G1 ela vai multiplicar essas 2 entradas, o A positivo e o B negativo. Se a gente distribui aqui, nós vamos ter A vezes G1 e menos B vezes G1. Então, seria a mesma coisa que a representação aqui do lado. Eu tenho B vezes G1, mas aqui está negativo, então ele fica negativo, e A vezes G1, e aqui está positivo, então ele vai ficar positivo.
Quando eu tenho, esse aqui no caso, eu tenho os dois positivos. Então, aqui em vez de estar negativo, eu tenho positivo. Então, eu vou ter A vezes G1, porque aqui não tem uma função somatória. Então, eu vou fazer essa minha entradinha A aqui vezes a minha função, que está positiva. Então, no meu Y, ele vai somar. E B vezes G2, e aqui está positivo também, ele vai somar. Então, eu tenho G1 vezes A, que vai ser mais G2 vezes B. A minha quinto jeito algébrico de trabalhar o diagrama de blocos, desculpa, é quando eu tenho aqui, ó, uma entrada G2, não, eu tenho uma entrada A, desculpa, eu tenho um bloco G2 aqui, uma função G2, e eu tenho um outro bloco aqui, mas eu tenho uma função somatória, que esse aqui, ó, tá ligado nessa minha função somatória. E esse outro aqui tá ligado na minha função somatória. Então, nesse ponto aqui, ó, o que vocês acham? Que será que vai multiplicar esse aqui? Ele vai multiplicar esse aqui? Esse bloco? Ele vai multiplicar esse outro? Pelo que a gente viu anteriormente? Sim, Vai. sim. Isso mesmo, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, que o Y ele vai ser o A vezes o G2, somei aqui. Mas para mim somar esse outro positivo aqui, eu vou fazer AG2 vezes G1 sobre G2. Então, aqui tem até aqui em cima, ó. Eu tenho o meu AG2, que ele veio para essa linha aqui, ó. Veio para essa linha. E eu somei o meu AG2 vezes o G1 sobre o G2. Cortei G2 com G2, chego em A vezes G1. Aqui, ó, nesse aqui. Então, eu vou ter AG2 mais AG1. Se eu colocar o A em evidência, eu vou ter G1 vezes G1 mais G2. Que é a mesma coisa desse outro aqui do lado. Que aí já está simplificado. Eu tenho uma entrada A, multiplicou por G1, multiplicou por G2 e somou. E assim eu vou ter o meu Y. Lembrando que esses nossos Gs aí, eles serão as funções, né? Que são o que a gente vai encontrar quando a gente fizer os nossos cálculos. Que pode ser o nosso controle, o nosso atuador, que vai entrar tudo que a gente for ver para fazer o trabalho, né? Então, entra o nosso... Desculpa. Entra o nosso atuador, o nosso controlador, que entra em todos esses bloquinhos, tá? Mas aí, primeiro, a gente tem que ver como que a gente consegue trabalhar para chegar no resultado final. A minha sexta forma de trabalhar é quando, em vez de eu ter uma entrada A igual, eu tenho uma entrada B. Eu já até tinha colocado. Tá igual essa última. Isso aqui tá igual ao anterior, tá? É a mesma coisa. Eu repeti. Preciso apagar. Outra forma que a gente tem é quando a gente vai fazer os blocos em malha fechada. Então, em malha fechada, lembra Vitor e Pierre que estavam na aula ontem. O que é uma malha fechada? A malha fechada é tipo assim, entrada, processo e saída. Malha aberta. Aí a malha fechada é tipo assim, entrada, processo, aí saída, aí retorno. É tipo um ciclo fechado. Isso, É exatamente. isso? Pierre? É um ciclo. É um ciclo. Isso, né? A gente tem a realimentação quando tem uma malha fechada. Diferente de uma malha aberta que o meu controlador, ele não vai ser alterado pela minha saída. Então eu não vou ler essa minha saída e modificar o meu sistema, como o meu sistema vai se comportar. Porque eu vou ter o controle ali para acontecer o que o usuário falou, que ele quer que tenha, mas não tem nada para verificar. E se não aconteceu, ele não vai saber, sabe? O controlador, ele não vai saber, ele vai sempre achar que está certo, porque ele não tem uma realimentação, sabe? Ele não tem um sensor ali para ler, para dizer se está certo ou não. Mas na malha fechada, eu tenho alguma coisa para fazer a leitura da minha saída, para mim fazer a comparação com o meu set point, né? Que é o valor que eu setei ali, que eu quero chegar no valor correto, a minha referência. E aí isso vai modificar o modo como meu controlador e meu atuador vai trabalhar, porque ele vai estar sempre tentando chegar nesse valor, né? Então, a malha fechada, a gente tem a realimentação do nosso sistema, mas está certinho. Então, quando a gente tem a realimentação do nosso sistema, e a gente encontra dois blocos, vocês vão encontrar muito assim, ó.
uma função somatória, igual a gente viu lá, né? A gente tinha a função somatória da referência, o controlador, o nosso atuador, a nossa planta ali, né, o nosso sistema, e embaixo o nosso sensor. Então, como a gente consegue simplificar isso quando a gente tem uma malha fechada? A gente pega essa nossa função aqui, ó, a nossa função G, a nossa função de baixo, que é a informação que vai voltar para a gente comparar com a nossa referência, e a gente vai chegar nessa função aqui, ó, que vai ser sempre essa função, quando a gente vai determinar esses bloquinhos, e a gente sempre vai chegar nessa, não que é tipo igual, sabe, mas vai ter valores e tudo mais, mas vai ser o mesmo formato. Então, eu vou ter o meu bloquinho de cima, a minha função de cima, que vai ser 1 mais a minha função de cima vezes a minha função de baixo. Então, vai sempre chegar a minha simplificação, vai sempre dar desse jeito. Quando eu tenho uma... Ô, professora, Hum, e por que tem esse Szinho aí do lado do G e do H? onde que tem um S? Não. Ele está dependendo Oi? de alguma coisa. É igual quando a gente tinha a função de tempo. Só que ele era o Tzinho, lembra? Uhum. Tá. Aí, se a gente tem essa função que a gente vai ver lá, a função de transferência. Só que, em vez de ser do tempo, a função de transferência ele tem esse S. Que é o que a gente vai trabalhar no nosso controlador. Mas aí, semana que vem, a gente vê certinho. É só que esse aqui é para vocês verem esteticamente como a gente vai achar eles e como a gente vai trabalhar essas informações. Uhum. Então, esse Szinho é da função de transferência. Tá, então a gente viu aqui formas que a gente tem para trabalhar algebricamente. Agora, como a gente reduz? Porque às vezes a gente vai achar vários blocos. Então, a gente tem o bloco do controle, o bloco do atuador, o bloco do sensor, mas a gente quer reduzir apenas um bloco. Então, como a gente faz essa redução? Quando a gente tem um bloco vezes o outro, a gente pode escrever em um bloco só, G1 vezes G2. Quando a gente tem uma função somatória e 2 blocos, a gente pode colocar em um bloco só. Por que isso? Porque é muito mais fácil do que a gente ficar olhando para um monte de bloco, a gente olhar para um bloco só. A gente erra bem menos. Nós também podemos deslocar o somatório. Então, a gente tem aquela função somatória, a gente consegue pegar ela e modificar. Por quê? Porque às vezes a gente quer trabalhar com uma informação diferente. Então, a gente tem que modificar onde está a nossa junção. Se eu tenho um bloco, a minha junção está atrás desse bloco e eu quero jogar ela para frente, a minha função que eu tiver aqui vai continuar igual. Mas se eu tenho um bloco e uma junção, a gente não precisa ficar tipo, meu Deus, eu tenho que gravar tudo isso, tá? Fiquem tranquilos, é só para me passar para vocês, tá? Eu tipo, meu Deus, eu tenho que gravar tudo isso. Alguém tá desesperado? Não. Não. Boa. Ah, eu tava desesperado. Coisas piores irão, né, professor? Ah, isso é verdade. Então, Exatamente. Quem mas viver eu fui verá. à toa agora, então. Ah, Alain. Ah, lembrou. Melhor frase. E vocês não me deixam de cobrar assim que a gente voltar pro presencial pra gente testar aquela bomba, hein? Aí sim. Beleza. Eu combinei com vocês. Então tá. Então a gente tem, quando a gente tem essa função somatória, ela tá na frente do nosso bloco, e eu quero jogar ele para trás, porque às vezes eu quero somar com alguma entrada, ou somar com alguma outra entrada, ou com algum outro sinal. Então eu vou pegar essa minha função que estava aqui embaixo, e eu vou colocar 1 sobre essa minha função. Quando eu deslocar a minha junção para de trás. Quando eu deslocar a minha bifurcação, que é esse aqui que eu faço a multiplicação, então eu tenho aqui, ó. Vamos supor que eu tenho 2 bloquinhos. Eu tenho um outro bloquinho aqui, ó, que eu tenho uma função G, e um outro aqui que é outro G. Então, se eu não quero multiplicar eles agora, e eu vou querer pegar esse aqui, ó, esse sinal aqui, ó, essa minha função aqui, e jogar ele para frente, eu vou querer trabalhar ele depois, eu vou deslocar ele. Então, quando eu deslocar essa minha bifurcação, eu vou fazer 1 sobre essa minha função.
Eu desloquei essa minha bifurcação que estava atrás. Estava na esquerda, foi para a direita, eu vou ficar 1 sobre essa minha função. Eu faço ao contrário, se ele estava na frente e foi para trás, vai ser ele mesmo. E agora vamos reduzir para ver se esse negócio, como que fica, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Nós temos esse aqui de exemplo. Ó. Nós temos uma... A imagem está tremendo aí? Fica ele voltando? Fica. Pronto, acho que agora vai parar. Então, nós temos aqui uma função. A gente tem uma entrada, que é o RS, que é o nosso sinal de entrada. E nós temos essa função. Esse aqui é o nosso sinal de entrada e pode ser o nosso set point também. Nós queremos somar ela com essas outras... Opa, eu estou apertando aqui no... Aqui. Nós queremos somar... Fica indo voltando. Vocês conseguem dar zoom aí na tela de vocês? Sim. Então tá, deem um zoom aí, fazendo favor, nesse diagrama, nesse primeiro diagrama, tá? Uhum. Então, nós temos, ó, nosso primeiro bloquinho aqui, ó. Nossa primeira função é o H1 de S, o nosso segundo H2 de S e o nosso terceiro H3 de S. O nosso H1 de S, ele é negativo, e os outros dois, o do meio é positivo, o H2 é positivo e o H3 é negativo. Então, a gente tem essa junção com esses 4. A gente vai somar esse aqui com esses 4. E nós temos outros 2 bloquinhos com 2 funções, que é o G2 de S com o G3 de S. E a gente vai ter a nossa saída CS. Como é um bloco grande, a gente quer trabalhar ele reduzido, a gente consegue usar aquelas formas algébricas para reduzir ele, para a gente trabalhar ele de forma mais fácil. Então, a primeira coisa que a gente faz é juntar essas somas em uma só, que a gente pode fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é juntar o H1, que é negativo, com mais o H2, que é positivo, com menos o H3. Que aí é o que vocês podem ver um bloquinho de baixo. Espera aí. Dei zoom no bloquinho de baixo. Estão vendo? Uhum. Então, a primeira coisa a gente reduziu e aí ficou a nossa entrada. A entrada vezes a função de G1. Com o somatório, agora tem o somatório só desse G1 vezes o RS. E esse que era 3 blocos, nessas que eram 3 funções, a gente conseguiu deixar ela em uma só, que é muito mais fácil da gente trabalhar. E esse aqui que era 2, como a gente viu anteriormente, o G2 e o G3, eu tenho um bloco do lado do outro, eu não tenho nenhuma função, nenhuma junção somatória, eu só tenho que fazer a multiplicação. Então, eu posso multiplicar o G2 vezes o G3. Então, nessa segunda imagem, a gente fez essa multiplicação. Então, ficou G3 vezes o G2 e as nossas funções de H estão ali embaixo. Então, já reduziu bastante, né? Bem mais fácil a gente visualizar e conseguir trabalhar. Ô, professora. Oi. Aí nessa função... Opa, a senhora mudou. Aí nessa função que a senhora juntou os Hs, no caso o H2 não seria positivo e o resto negativo? É porque eu não entendi. Ficou... Peraí. Não, é que aqui, ó, só fez a modificação dos sinais. Então, aqui, o meu H1, ele era negativo. Mas aí, como ele é o primeiro, é como se eu tivesse multiplicado todo mundo por menos 1, só para me manter a sequência. H1, H2, H3. Então, o H1 ele era negativo, mas é como se eu tivesse multiplicado por menos 1, porque aqui tá vendo que manteve negativo? Ah, tá. Aí aqui todo mundo tá aparecendo no sinal contrário, mas aqui tá todo mundo negativo. Então, quando eu fizer, ele vai ficar menos H1, mais H2 e menos H3. Ele vai dar igual tá aqui. Igual tá no anterior. Agora. Entendi. Então, essa aqui é uma das formas que a gente tem para reduzir.
Se o Vitor ele tivesse colocado ali, ó, aqui no positivo, aqui ó, na junção somatória no positivo, aí teria que ter, aí tem que manter aqui, ó, menos H1 mais, menos H1 mais H2 e menos H3. Mas aí, como ali na junção somatória está negativa, tem que ficou dessa forma. E aí, como a gente viu, né, como a gente pode juntar, quando a gente tem esses dois blocos, a junção somatória, um bloco em cima e um bloco embaixo aqui, e a nossa saída, a gente consegue trabalhar e modificar ela. Eu vou fazer aqui com vocês para ficar. Deixa eu mudar aqui. Eu baixei agora uma tela. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu baixei uma tela em branco agora para trabalhar com vocês pelo meu celular, ó. Quando a gente for fazer conta, eu faço aqui, aí vocês vão copiando. Vai ficar bem mais prático. Oi, sim. A gente tem que ser moderno, né? Então tá, vamos lá, ó. A gente tem a nossa entrada RS, o nosso bloco G1 de S. Eu tenho que comprar agora uma caneta daquela G. Positivo, negativo. Ó, gente, isso é um G, tá? Tá. Então, a gente quer fazer a redução dessa nosso... Ah, será que eu consigo colocar? Ah, não, peraí, sai. Pronto. A gente quer fazer a redução desse nossos blocos. A primeira coisa que a gente pode fazer é reduzir fazer a redução tirando essa nossa junção aqui. Então, a gente consegue fazer... Vocês estão me ouvindo? Eu vou tirar, acho que eu... Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. É que eu mudei o áudio do computador para o celular. Aí, só para saber. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é fazer essa multiplicação aqui, ó, do nosso primeiro. Ou a gente pode tirar essa junção aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Não mudou. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essa nossa junção. Vocês imaginam como que a gente consegue fazer isso, pelo que a gente viu anteriormente? Ô, professor, eu não sei se, tipo assim, se jogar na frente desse G2 e G3 aí eu não sei se fica por um sobre tal, ou se fica só por tal. Quem mais tem alguma ideia?
Vixe, já vi que foi merda a minha ideia. Não! Eu tô com o Vitor aí. Eu só fiquei meio confuso na hora de um ir para a esquerda ou o outro ir para a direita, se fica sobre um ou sem sobre um. O que dá pra gente fazer também é, antes de fazer isso, a gente pode trabalhar esse sinal que a gente viu. Ai, vocês não estão vendo o meu slide, né? Vocês estão vendo o slide? Não. Não, só o desenho mesmo. Ah, tá, mas vocês têm a opção de ver o slide também, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Aí procuram lá, ó, aí tem a opção do slide. Que aqui, ó, a primeira coisa que a gente pode fazer é esse aqui, ó. Acharam o slide? Não. Ai, não acredito que eu apaguei tudo. Ixi. E não tem opção de voltar? Gente, a Ei, opção de voltar não funciona. Ai, deixa eu escrever de novo. Pera aí, gente, paciência, que a gente tá se modernizando. Aí voltou. Então tá, vamos à nossa primeira conexão em malha fechada. Então vamos trabalhar isso aqui primeiro para ficar mais fácil. Trabalhando esse aqui, a gente vai conseguir chegar em um bloco só. Um bloco só entre esses dois. Aqui, ó. A nossa regra diz que se a gente tem... Acha um slide lá, fazendo favor. Que tá... vocês procuram assim, Daniel Borges Vieira, vai ter outro nome lá quando vocês estão no celular. Vocês podem ver a outra apresentação. Que vai ter uma para mim e uma do meu celular. Ai, Vitor, saiu? não consegui não, professor. Não deu certo? Não. É no nome da senhora aqui? Você procura ali quem está participando. Sim. Aí ali vai ter Daniele Rosa, Daniele Borges Rosa, que no caso, outra. Aqui pra mim tá escrito você, mas aí vai aparecer outro. E ali tem uma segunda opção minha. É que tem três, não tem três nomes meus aí? Tem? Tem três, né? Sim. Então, um vai ser da apresentação do slide. Ah, aqui, achei. Legal, então é que aí vocês conseguem ver a apresentação do meu celular e também com essa modificação vocês conseguem ver a apresentação do slide. Ah, E no tá, outro ok. vocês conseguem me ver. Entendi. Beleza. Você conseguiu ver? Acho que não. Deu? Consegui. Ah, que bom. Então, o que a gente vai aplicar primeiramente aqui é essa nossa conexão em malha fechada. Então, se a gente tem o nosso G vezes o nosso H, a gente vai fazer o de cima sobre 1 mais o de cima vezes o de baixo. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer nesse nosso que a gente está trabalhando para reduzir.
Então, e agora voltem para minha tela lá. Procura de novo, procura Daniele Rosa, que é o que a gente vai fazer. Aí, quando vocês acharem, vocês me avisam aqui para mim continuar. Beleza. Beleza? Beleza. Beleza, Pierre? Beleza, Alan? Tranquilo. Então, a gente vai ter. Então, a gente mantém aqui nosso RS. Temos o nosso G1 de S. Com a nossa somatória. Que, por enquanto, vai ficar só o positivo. Porque a gente vai trabalhar esse aqui, ó. Que vai ficar uma coisa só. Tem que tomar cuidado para mim não apagar. Então, vai ser o de cima. G3 de S, G2 de S, sobre 1 mais. Aí vai ser esse bloquinho de cima. Tô com medo de apagar. 2. Aí vai ser o G3 de S vezes o G2 de S, vezes tudo isso aqui de baixo. Vou fazer assim, gente. Ó, vou ser esperta. Vou chamar isso aqui de A e esse aqui de B. Então, vai ser o A vezes o B. Para mim não escrever tudo isso de novo aqui, porque ficou apertado. Então, e aí o nosso CS, que é a nossa saída. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Certo? Certo. Só que aí, gente, isso aqui tá errado, tá? Esse aqui a gente não mantém, não. Tá? Esse aqui a gente tirou. Aí ficou só assim. Desculpa. Isso vai ficar ruim para quando... E aí, agora a gente vai fazer a multiplicação desse com esse que tá aqui dentro. Posso apagar tudo? Pode. Pode. Oi, Fábio. Ah, professora, tudo jóia? Tudo jóia com você, Fábio. Ô, Fabão. Oba! E aí, Fabão? Beleza? Oba! Opa! Fala, Pi. Beleza? Ô, Fábio, eu não consegui ouvir seu áudio que eu tava aqui. Aí depois eu escuto. Sem problema, professor. Eu estava só explicando o que foi, aconteceu, que eu não participei ontem da aula. Ah, tá. Mas aí pode ficar tranquilo que o de hoje a gente tá gravando, tá? Tá bom. Atropelaram o meu carro de bicicleta ontem. Eu falei. Ei, cara. O cara achou que a Bicicleta? bicicleta fosse maior que o meu carro, passou em cima. Pior, Pi. Gente. Daqui a pouco meio doido nesse mundo. Que coisa aí. Vou fazer umas caretas aqui, depois eu desligo. O que é isso, professor? Não me mata de... A gente tá vendo sobre diagrama de blocos. Que é para a gente fazer a determinação do nosso sistema. Como que a gente vai trabalhar o nosso sistema? Aqui, gente, aí ficou mais fácil, assim, né? Quem que é o A, quem que é o B. Nossa, professor, para ficar mais fácil, está ficando cada vez mais difícil. Hã? Não ouvi. Eu não entendi. Ah, você acabou de chegar aí. Você vai entender agora, não? Muita coisa, moço. Calma, depois eu vou disponibilizar a aula de hoje. Relaxa. Deixa eu desligar esse vídeo aqui. Quem está na aula hoje?
Só eu e o Bi? E o Alan. O Vitor. Ah, o Vitor avisou que ele ia ter que sair 8 horas. Eu tinha esquecido. Ah, tá. Entendi. Então, gente, aí esse é o nosso final. Isso aqui? É esse aqui embaixo. Peraí. E o G1? Aqui, ó. Quando a gente faz aquela redução, a gente tira a nossa junção somatória, tá? Então, quando a gente faz aquela nossa redução da malha fechada, a gente tira a junção somatória. Aí ficou o nosso G3 vezes o nosso G2 sobre o 1 mais o A vezes o B. E aí, esse G1, lembra aqui, Pierre, quando a gente tem esse bloco e a gente não tem nada aqui, ó, a gente não tem nada aqui, né? Não tem uma junção somatória. Então, esse aqui a gente vai fazer a multiplicação. Então, aí ficou G3 vezes G2 vezes G1 sobre A mais C. Mas ainda o A fica G3 e G2, né? O A de baixo, o AB. 1 mais G3. Isso, o AB vai ser G3 vezes G2. Até que se quiser, Pierre, acha lá a minha outra apresentação que está aberta ali, ó. Entendi o som. Mas é bem tranquilo, né, Pierre? Esse aqui é um fominho, né? Tem que gravar só, né? É. Mas, ó, peraí. Ai, gente, não traz. Tem aqui um para vocês. Vamos lá, parar a prestar atenção. Deixa eu voltar pro meu fone. Pronto, já voltei para o meu fone. Aí, esse aqui, vou deixar para vocês fazerem. Cadê? Bota na tela. Peraí, meu fone estava desligado, eu não ouvi nada do que vocês falaram. Repetem, fazendo favor. Ninguém fala nada agora. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada não, professor. Ah. Todo mundo entrou em choque. Ó, gente, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. Eu vou mandar lá no grupo de vocês esse slide para vocês fazerem. E aí eu peço para que vocês tentem fazer. Enquanto isso, eu vou colocar essa gravação que a gente fez aqui. Ele vai terminar de converter essa gravação e aí eu já ponho lá no grupo. Então eu peço para que tentem fazer. Para que tentem fazer essa última questão aí como desafio. A aula de ontem foi gravada, Pro? Não, a de ontem não gravei, eu esqueci de gravar. Mas aí depois eu faço uma apresentaçãozinha, eu gravo em cima, a voz em cima do slide e coloco. Então eu não tenho a mínima noção do que nós estamos fazendo. Não, mas calma, Fábio, relaxa, tá? Fica tranquilo que a gente vai, vamos seguir todo mundo junto. Aí quarta não. Vou ver se eu gravo já agora e já coloco lá para vocês. Não vai ficar aquela qualidade maravilhosa. Mas aí eu já gravo e já coloco para vocês. Aí a de hoje eu já vou colocar agora, tá?